Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e tinha de vir aqui celebrar, dar conta deste dia de alguma forma. Estou num momento muito complicado de trabalho, mas isto justifica mesmo fazer hoje um vídeo, editá-lo e disponibilizá-lo imediatamente neste dia, porque as mulheres merecem todo o nosso respeito, merecem igualdade, até porque a nossa sociedade será muito melhor se tivermos este nível de igualdade e que todos possam demonstrar todo o seu potencial. E por isso também este Dia da Mulher é o Dia da Igualdade de Género, o dia de lutar pelas igualdades e também de falar de todas as formas de todas as formas que levam a questões de desigualdade, a situações de desigualdade que tanto prejudicam os indivíduos, mas também as sociedades. Portanto, este dia tinha de ser celebrado aqui de alguma forma, isto fazendo aqui uma primeira abordagem do porquê de, para mim, a importância deste dia e a importância também disso para as pessoas que seguem aqui o canal. E decidi fazer um exercício. Fui ver a lista dos 50 jogos que eu coloquei como os meus jogos preferidos, ou seja, o top 50, aquele que eu fui divulgando separadamente em vários vídeos, e fui analisar quais seriam então desses meus jogos preferidos. Lá está, segundo as minhas preferências, ou o meu gosto, ou a falta dele, perceber quais eram os jogos que eram criados por mulheres. E eu já esperava, mas foi muito pior do que o valor que eu efetivamente esperava. Dos 50 jogos, apenas 3 foram feitos por mulheres, que dá sensivelmente 6% da amostra, ou seja, que é bastante mau. E destes 3 jogos, todos foram feitos em coparceria, ou seja, nenhum deles foi feito apenas por uma mulher. E isto é preocupante, mas vou falar desses jogos, vou apresentá-los e depois refletir um pouco mais sobre esse assunto. Vou apresentá-los por ordem de ordenação na lista, não vou especificar o número, não faz aqui sentido, mas pelo menos a ordem. O primeiro aqui é o Lowlands. Um típico Eurogame, mas que tem uma série de interações interessantes e até vemos, curiosamente, a capa nada apontaria para essas questões de igualdade de género ou esse tipo de questões. Nós vemos apenas homens e uma ovelha em destaque. A ovelha eu diria que faz sentido, uma vez que todo o jogo é relacionado com, a criação de ovelhas e o negócio agrícola da exploração desta espécie. Portanto, nada diria que teria sido criado por uma mulher, para além do título, e mesmo o título tem um C e um R Partenheimer. Ou seja, temos que ir pesquisar para perceber que este C é de Cláudia Partenheimer. Eu acho que este jogo é muito bom, muito interessante, é um worker placement diferente do habitual, com imensas interações e que tem aqui uma experiência quase semi-colaborativa. E isso acho interessantíssimo, gerando um tipo de experiência sempre único e sempre muito dependente daquilo que os jogadores trazem para o jogo. E eu também acho que já fiz tutorial e análise deste jogo e ele está disponível. E lá está, um grande jogo, para mim, um excelente jogo, criado também por uma mulher. A seguir aqui na minha lista vem o Village, aqui na versão francesa Descendance. O jogo é criado pelo Marcos e Encabrante. Lá está, Encabrante é também uma mulher que também criou este jogo e tem criado muitos dos seus jogos também com Marcos, o seu esposo. E este jogo para mim é fenomenal. Aqui já vemos uma capa um pouco mais inclusiva, pelo menos aparece uma mulher em destaque. No entanto, se nós virmos bem, é a única personagem feminina, pelo menos aparentemente. E quase que aparece aqui numa posição de exposição, quase como uma objetificação. Aqui numa posição que pode ser dada até um certo controle social pela ordem do casamento. Ou seja, podemos também pensar nisto, mas é uma ação que faz parte do jogo, portanto faz sentido tematicamente. No entanto, também levanta aqui algumas questões sobre o modo como a mulher é aqui representada. Para além disso, o jogo é excelente, é para mim um dos melhores jogos também da alocação de trabalhadores, que tem o fator tempo. Um jogo aqui que simula as gerações e a morte e os vários papéis que podem ser feitos no jogo. Curiosamente, o jogo não distingue entre géneros, nós sabemos apenas que são membros de uma família, mas não sabemos qual o género da pessoa. Portanto,
é também uma boa forma de fazer esta simulação. Talvez a capa é que não tenha sido mais feliz para esta abordagem, mas pronto, o jogo em si é muito bom, um dos melhores jogos deste tipo, que funciona muito bem se adicionarmos as expansões, e aí com as expansões já começamos a ver algumas modulações dos papéis, alguns deles também problemáticos, mas sabemos que são assim porque estão enquadrados naquilo que é uma representação histórica daquilo que poderia ser a vida numa aldeia ou numa pequena vila. Este jogo, excelente também dentro desta área. E outro, aquele que é o mais bem classificado, e foi para mim uma surpresa, eu não sabia que era feito por várias pessoas, mas não fazia ideia que uma das autoras era uma mulher, e estamos a falar aqui do Nations. Para mim é um dos melhores jogos de construção de civilizações, está muito depurado, simplificado, ficando com a essência, mas a capa aqui já demonstra qualquer coisa. Nós na capa vemos representações de mulheres e até estão praticamente em igualdade e em paridade. Vemos aqui a Marie Curie, vemos aqui também a Isabel I e vemos também aqui a Boudica. Portanto, vemos aqui uma representação de géneros muito mais equilibrada. Vemos aqui no jogo de civilização não apenas a parte militar, mas também a parte científica, a parte cultural. E o jogo em si acho que é muito bom. É como se fosse um 3D Age simplificado, aqui transferido mais por um jogo Eurogame, sem haver... existem interações entre os jogadores, mas não são propriamente muito negativas. E eu diria que é excelente, magnífico, fica ainda muito melhor com a expansão também porque temos mais fações. Os nossos líderes também, nós temos aqui, os líderes têm um impacto importante naquilo que é o desenvolvimento e as habilidades e os poderes que nós temos, e nós temos tanto líderes masculinos como líderes femininos, isso, líderes históricos, ou seja, são personagens históricas, o que também por si é muito bom. E este jogo é feito por uma equipa de designers, da qual faz parte a Anna Akanson. Espero que seja assim que se diga. Portanto, mais um excelente exemplo de jogo dentro dos meus preferidos, que foi também desenhado por uma mulher. Portanto, esta seleção foi muito pouca e eu fui então procurar outros jogos que estão fora aqui dos meus preferidos. E porque estão fora dos meus preferidos, não estão aqui, ou dos meus 50 preferidos, eu gosto muito de jogos, e 50 quase que é uma amostra pequena. Não estão aqui nesta prateleira que eu tenho aqui atrás, que são dos jogos que eu vou jogando, mas são referências de jogos que eu tenho, que joguei e que também gostei. E entre eles temos, por exemplo, jogos feitos por mulheres, por exemplo, o Wingspan, o Lost Ruins of Arnak, o Red Cathedral, o Lourenço o Il Magnífico, o Coimbra, o Golan, o Rajas of the Ganges, ou só Ganges, e o Little Town. Portanto, são alguns dos jogos que foram feitos ou apenas por mulheres, ou por mulheres numa equipa de co-criação, de co-desenvolvimento do jogo, que eu acho que são bons jogos dentro das suas categorias e dentro do tipo de experiências que proporcionam. Uma coisa igualmente preocupante é que se nós formos ver os jogos criados em Portugal, pelo menos daqueles que eu considero serem, para mim, de acordo com as minhas preferências, os melhores jogos, não há nenhuma mulher. Nem sequer conheço nenhuma mulher que esteja... Conheço várias mulheres que criam jogos, especialmente para projetos educativos e coisas desse tipo, serious games e afins, mas não conheço nenhuma que esteja a criar dentro daquilo que é a indústria em Portugal, o que é estranho, mas pode ser apenas a representação de que a indústria realmente ainda é muito pequena, por isso estes números depois não têm a devida representatividade nas questões de género. E este é um fenómeno que claramente precisa de ser mudado, tal como o fenómeno da participação das mulheres naquilo que é a comunidade de hobby. Tem havido umas mudanças muito grandes, eu acho que são realmente visíveis, especialmente para quem já faz parte da comunidade e joga há bastantes anos, portanto há uma diferença muito grande. Nós começamos a ver cada vez mais equilíbrio de participação, quer de idades, quer de géneros, nos encontros e na comunidade, o que é muito bom. Por exemplo, ainda estava a comentar num dos últimos encontros dos Board Gamers de Leiria, que houve um momento que na sala, e a sala ainda estava relativamente composta, estavam igualdade entre homens e mulheres, o que é uma coisa muito interessante e coisa que não se verificava há uns anos, seria quase impensável. Felizmente isso está a mudar, significado de que a comunidade muda, mas provavelmente a indústria também, com o tipo de jogos que vão sendo criados, o modo como eles são apresentados, as coisas que representam e o tipo de experiências que proporcionam, provavelmente agradando a mais perfis de utilizadores, e aí podem estar também as relações com as questões de género, com as questões de etnia, de cultura, todas as características, preferências e características
que nos distingue enquanto indivíduos, mas também o modo como nos expressamos e como estamos em sociedade, ou aquilo que a sociedade também faz de nós. Também isso se manifesta. Portanto, as coisas estão a mudar, estão a ficar cada vez mais variadas e acho que isso também é positivo. E quando dizem que há cada vez mais jogos, não devia de haver tanta coisa, é impossível tomar conta de tudo, eu acho que não. Isso é bom porque é sinal que provavelmente vamos ter então mais jogos para então poder ter uma comunidade mais inclusiva, mais abrangente e que possa ser e proporcionar experiências através do jogo para todas as pessoas. Mas grande parte disto também é o resultado do nosso comportamento enquanto indivíduos participantes da comunidade, o modo como incluímos e interagimos com as pessoas e por vezes, falo por mim, assumindo aqui alguma meia-culpa, podemos ter comportamentos por vezes que são errados e quando digo errados, digo que são errados porque afastam outras pessoas, quando o nosso objetivo é incluir, e eu peço por favor, e acho que é algo que todas as pessoas bem intencionadas, sejam homens ou não, que queiram ver a comunidade a crescer, vão querer ter interesse em que lhes digam algo, porque por vezes nós tomamos e assumimos comportamentos inconscientemente, sem percebermos, e se calhar precisamos que alguém nos diga para tomarmos essa consciência. Porque também nós somos, mesmo que possamos fazer parte do grupo dominante ou do grupo que exerce poder ou que afasta, podemos também não ter consciência disso. Portanto, é a nota que eu deixo aqui também hoje, como uma recomendação e como também um pedido de desculpas se eu alguma vez contribuí para afastar as mulheres do hobby dos jogos de tabuleiro. Então vá, obrigado e adeus!